Vamos lá então para mais um mês de Literacine, para mais um vídeo do projeto. Se você não sabe o que é o Literacine, é um projeto onde todo mês a gente lê um livro e assiste a adaptação para o cinema desse livro. E fazemos aqui uma resenha dupla, unificando a história do livro e a história do filme e avaliando qual das duas é melhor ou quais se complementam, enfim. É desse jeito que o projeto funciona. Para esse mês de dezembro, o livro escolhido foi então O Amante, da Marguerite Duras. Essa autora que tem uma trajetória bem grande aí no ramo da arte de maneira geral, porque ela escrevia livros, ela dirigia filmes, ela escrevia roteiro de cinema, então ela é uma artista assim, multifacetada, ela realmente tem um histórico bem grande em diversos ramos e bem sucedida em quase todos eles. Esse livro aqui foi lançado em 1984, é um livro que tem um cunho sim autobiográfico. A autora, assim como a personagem que aparece aqui no livro, ela tem a origem francesa, é de família francesa, mas é nascida na China, né? Na verdade na Indochina francesa. E o que acontece nessa história? Aqui a gente então vai ter uma história que tem alguns tabus sendo trabalhados, mas de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado, ou do que seria a reação natural de um leitor ao se deparar com uma história assim. Porque nessa narrativa, a personagem, ela tem 15 anos e meio e ela conhece um homem bem mais velho que ela, 12 anos mais velho que ela, um chinês, e eles têm um relacionamento, né? Eles têm um contato afetivo, têm uma proximidade, começam de fato um relacionamento entre os dois, e aquilo que vai ser a mola propulsora para o restante da história, para as discussões que vêm a partir dali. Mas o que a Marguerite traz aqui nesse livro é uma discussão bem maior do que apenas isso, né? A personagem, ela tem um histórico familiar bem complicado, o pai dela já é falecido, ela não tem uma boa relação com a mãe. A mãe chega a relatar aquela maternidade como algo indesejado, como algo que ela não gosta, algo que deve ser escondido. Tem uma frase muito forte no livro, que eu até cheguei a grifar, inclusive, que ela fala o seguinte, ela vai dizer que a maternidade foi como um delito, era algo que deveria ser guardado, deveria ser escondido. E era assim que ela tratava os filhos, com exceção do filho mais velho, o primogênito. Esse não, esse ela tinha todo um cuidado, tinha todo um zelo. A gente percebia realmente que ela tinha uma atenção diferente com esse filho. Em contrapartida, os dois filhos, né, o outro rapaz e a mocinha, eles não se davam bem com esse filho mais velho. Ele era um cara viciado em ópio, então ele roubava coisas de casa para poder comprar droga, para poder comprar ópio. E isso ia fazendo com que a família, que já estava num estado muito vulnerável em termos financeiros e em termos afetivos também, porque os vínculos deles eram muito soltos, eram muito dispersos, fazia com que ela até mesmo odiasse esse irmão, com que ela desejasse a morte desse irmão. Já o outro seria o oposto, né? O que ela sentia de distância desse irmão mais velho, ela tinha de proximidade com o irmão do meio, que era um cara que tinha uma ingenuidade, ele tinha até mesmo ele era indefeso, e isso fazia com que ela se sentisse mais próxima desse irmão. E a mãe, ela tinha um contato assim muito esquisito, muito distante, eram como se fossem duas estranhas morando na mesma casa. O livro inteiro ele tem uma tristeza muito grande, muito profunda, sempre quando ela narra até os momentos um pouco mais felizes, digamos assim, como quando ela está com o chinês, quando ela vai falar sobre o sexo, quando ela vai contar os primeiros momentos em que ela encontrava ele dentro do carro preto, a gente percebe que tem uma tristeza por trás, então é uma coisa meio coberta, nevoada, não tem uma alegria, não é um livro diurno, não é um livro que ela conte com prazer ou com felicidade, não, ele é um livro bem denso, bem triste, bem profundo, e isso que é o grande trunfo dela. É um livro que me lembrou muito os textos da Clarice, me lembrou muito também algumas passagens, textos da Virginia Woolf, porque é um livro que é contado em fluxo de consciência, e aqui é um fluxo que é bem acelerado, é bem rápido, mas não tão complicado quanto Virginia. Eu achei bem mais acessível o texto, além de ser um livro curto, ele é bem curtinho, tem 114 páginas, eu acho, nessa edição aqui da Kozak, que é a portátil, né? Você lê rápido, mas é um livro muito profundo e muito triste, então isso talvez torne o fluxo de leitura um pouco mais lento. E ela narra essa história em vários momentos da vida dela, então ela vai contar
dela ainda com 15 anos, depois ela um pouco mais velha. Em alguns momentos ela vai estar narrando aquela história já com a visão dela de 50 anos à frente do que está se passando ali. Então a gente não tem às vezes uma conexão muito exata ou uma informação muito exata de quando ela vai mudar o tempo ou de quando ela vai mudar o que ela está falando, o assunto que ela está tratando. Mas a própria estrutura do livro às vezes ajuda também. A gente tem uns fragmentos assim bem grandes, uns lapsos grandes entre um bloco de texto e outro, entre um parágrafo e outro, que dá pra gente perceber que tem uma questão ali de tempo maior, então a gente precisa ficar atento. Mas nos outros momentos não, isso não é avisado, então é importante ficar de olho e ficar atento a isso. Mas nada muito complicado, nada que vá prejudicar a sua leitura de jeito nenhum. E essa tristeza que ela utiliza para poder contar a história não é algo só dela, a própria mãe também tinha isso. Ela vai também narrar e descrever como que era a vida daquela mãe. A gente pode até notar talvez um certo teor de alguma questão psicológica que estava cometendo essa mãe, de repente até uma depressão ou algo nesse sentido. Porque ela tinha assim um certo caráter assim mais complicado, era realmente preocupante a situação em que se encontrava aqueles filhos, porque é narrado que eles estão naquela condição de estar carente, de estar necessitado até de alimento, mas o livro sempre coloca aquilo sob responsabilidade da mãe, como a mãe ficasse desatenta ao cuidado e ao zelo daqueles filhos. Ela não banhava os filhos, não alimentava os filhos, muito embora tivesse alimento escasso, mas tinha. Então isso dá indícios de que a mãe tinha sim algum outro tipo de problema que complicava ainda mais a situação daqueles filhos. E o convívio era tão complicado entre eles que a própria mãe, né, ela vai meio que incentivar com que essa personagem ela se prostitua, né? É utilizado exatamente esse termo dentro do livro. Então as roupas que ela consegue para a filha, a maneira como ela trata essa filha, com que ela vá procurar dinheiro de uma maneira que ela consiga trazer dinheiro para casa, e ela não está muito preocupada em que maneira ela vai utilizar aquilo, como a filha vai conseguir esse dinheiro, e ela até cita a prostituição. Então até isso a gente percebe que era algo que tornava o vínculo delas duas muito mais frágil, muito mais tênue e muito problemático. Eu acho que isso até interferia na maneira como a protagonista ela se enxergava, porque ela percebe a si mesma como uma pessoa nociva, como alguém que tem um perfil baixo, né, bem inferior aos demais, não só pelaquela condição financeira naquela condição financeira em que ela se encontrava, mas também pela maneira como ela se vestia, como ela agia e como ela entendia as relações, até mesmo a relação dela com o amante. Porque quando ela encontra esse rapaz, né, que é 12 anos mais velho do que ela, no livro ela tem 15 anos e meio e ele 27 quando se conhecem, numa balsa ela indo do local onde ela mora até a escola onde ela estuda, ela encontra esse rapaz e eles se apaixonam, eles se encontram e começam a ter um relacionamento. O que é apresentado pra gente é que ela tem sim um prazer em estar com ele, ele começa a amá-la incondicionalmente, assim, num nível muito, muito forte de paixão, mas ela não sente o amor por ele, mas no entanto ela gosta de estar com ele. Essa questão do desejo, do prazer é muito visível na maneira como ela lida e como ela reage com aquilo tudo. Existe uma relação muito forte de dominância, né? Ela gosta de saber que ela tem uma influência muito grande em cima daquele homem, daquele cara mais velho do que ela, mais experiente do que ela. Então ela gosta de saber realmente que ela tem ele aos pés dela. Ela tem uma conotação um pouquinho a respeito de uma possível bissexualidade da personagem. Quando ela vai morar num internato, tem uma outra moça, uma outra moça branca, como é narrado no livro, né? Ou seja, que é ocidental que nem ela, porque no internato só moram chinesas. E ela fala muito do corpo daquela moça, né, que é a Helena Langonelli, né? Eu acho até sonoro o nome que é dado para essa personagem, me lembra um pouco Lolita, do Nabokov, né? Principalmente o primeiro parágrafo, né, quando ele fala do Lolita, como a palavra ela mexe dentro da boca, né, como ela sai. E me lembra um pouco também da Helena Langonelli. Ela narra sempre com muita paixão, com um caráter de
é a admiração para o corpo daquela mulher, e ela fala de um sentimento, ela fala sim de um desejo por aquele corpo, mas aquilo não é tão trabalhado dentro da história. Foi algo que eu senti falta, eu pensei que fosse ter sim algo mais para frente, mas não. Mas é evidente sim que há esse desejo, há essa atenção dela pelo corpo da Helena. E isso eu citei porque em um dado momento ela vai até mesmo sugerir que entre uma mulher dentro da relação dos dois, dela e o amante, mas que ela quer meio que dirigir aquela cena toda, ela quer colocar a mulher do jeito que ela achar mais conveniente, ela quer que ele faça coisas da maneira com que ela pensa, ela quer estar sempre sobre o poder daquela situação, sobre o controle daquela situação. Então há sim uma relação de dominância, há uma relação de poder, e ela que sempre está por cima, ela que está comandando, ela que está com as rédeas daquela relação todas nas mãos dela. Mas apesar de ter essa paixão, de ter esse afeto, nem que seja mínimo por conta desse chinês, né, em direção a esse chinês, ela sabe que aquela relação ela não tem futuro, ela sabe que aquilo muitas vezes talvez nem seja correto por conta da idade dos dois, e ela sabe, mas ela não faz nada para evitar, e ela também nem se preocupa com isso, né, porque o lado racional do relacionamento, da história, fica sob responsabilidade do chinês. Já ela seria a parte do desejo, né, do sentimento. Ela está ali para poder aproveitar tudo o que ele tem para oferecer para ela, né, tanto o prazer sexual como o dinheiro também, que era algo que ele supria, uma necessidade que a família tinha e que ela gostava, né. A mãe chega a citar que ela está com aquele rapaz por conta do dinheiro, o que de fato mas ela tinha sim um prazer muito grande em estar com ele, em pelo menos ter essa certeza de que ela estava que ele estava sob influência dela. Mas no fundo ela sabia que ela não tinha como continuar com ele, nem ele também, na verdade, tanto que os dois se separam, né, pouco antes do final, e daí o livro dá alguns saltos assim de muito tempo, ela já na França, né, de volta para a França, e ele também, ele já casado, já com outra mulher, mas ele entra em contato com ela para dizer que ele nunca deixou de amá-la, que o amor permanece o mesmo, desde aquele tempo até os dias atuais, e aí que a gente percebe que o amor dela também era vivo, né? Mas ela foi perceber muito tempo depois, né? Depois que eles se separaram, depois de anos e anos, é que ela foi notar realmente que ela também carregava um sentimento um pouquinho parecido com o dele, mas não no mesmo nível. Então, só para finalizar essa parte do livro, muito bom, um livro muito pequeno, muito simples, mas muito poderoso, muito forte. Eu já imaginava que fosse ser algo nesse sentido, nesse rumo, mas não esperava que tanto. Eu li também em parceria com a Bárbara, né, e com o Matheus do Literato Brasileiro, porque também foi o livro escolhido para dezembro, lá no nosso clube do Starnone, que a gente tem no WhatsApp. E muita coisa surgiu dali, né? A Bárbara também adorou, o Matheus teve alguns problemas enquanto ele estava lendo, por conta ele não tinha um livro físico, né? Ele teve que ler em book, ele não se dá muito com essa questão do livro virtual, né? da edição digital. Mas as discussões foram bem ricas, foi muito proveitoso. Com certeza esse aumentou ainda mais a minha compreensão e meu entendimento com relação a essa obra. Mas vamos então para o filme. O filme eu assisti, né, nesse DVD aqui que foi presente da Bruna. Inclusive, Bruna, muito obrigado se você estiver assistindo a esse vídeo. O filme chegou bem antes do que talvez você esperava, né, porque tem um bilhete muito bonito dentro, que eu não vou mostrar aqui, mas Bruna, adorei o bilhete, né, as coisas que você disse lá. Eu gostei bastante e chegou bem antes, né? Inclusive eu só consegui assistir esse filme nesse final de semana agora, né? Que é o último de dezembro. O vídeo tá saindo com um pouquinho de atraso, mas tá saindo dentro do mês de dezembro ainda, pelo menos. Então, feito o devido agradecimento, vamos falar do filme. 1992 foi quando esse filme saiu, quando ele foi lançado. É um filme do Jean-Jacques Annaud e é uma história que vai contar a respeito dessa relação entre um chinês e uma francesa, né, dentro de Saigon, uma parte francesa da China, e lá eles encontram alguns entraves por conta da diferença de idade, né? Diferente do livro, onde ela tem 15 anos e o cara tem 27 anos, no filme ela tem 17 e ele 32, então a idade dos dois tem uma diferença um pouco maior. Mas o cenário é praticamente igual, né? Dificuldades financeiras nessa família, os dois se aproximando, e eu acho que a diferença maior no caso do filme para o livro é que a mãe ela tem
uma mudança até mesmo de semblante, né? Ela é uma pessoa que ela não está tão debilitada como no livro. A relação dela é até um pouco melhor com a filha, né? Não fica muito evidente essa questão da dificuldade que as duas têm. A discrepância de proximidade do filho mais velho permanece. Ela tem uma predileção sim por esse filho mais velho, mas o convívio a gente percebe que é diferente. E há uma vida nessa relação, há uma vida nessa casa, né? Tanto que ela leciona, a mãe dá aulas dentro da casa, e isso muda um pouquinho. Mas outra mudança fundamental, muito grande, que eu encontrei dentro do filme, foi que a relação dos dois no filme é estritamente, na visão dela, financeira. Ela não gosta daquele cara, ela não gosta do chinês, é assim que ele é dito no filme, né? Não tem nome para ele nem para ela, seria a jovem moça e o chinês. Então ele tá com ela porque ele ama de fato aquela menina, ele se apaixona por ela, e fica muito claro que ela tá com ele por conta do dinheiro, né? Porque ela paga coisas para ela, para a família, né? Enfim, consegue meio que sustentar e manter o convívio daquela casa, mas fica bem claro que é dessa forma que acontece. Então eu acho que o filme ele peca nesse sentido. A gente também tem uma perda de outros personagens, como por exemplo a Helena não tá nesse... Aliás, ela tá sim no filme, mas a relação dela com a protagonista ela não é muito priorizada, né? Ela praticamente só passa no filme, tem alguns 2, 3 momentos em que ela conversa com a protagonista e a relação delas não é aprofundada. Mas é citado sim a questão do corpo e da sensualidade que essa personagem tem. É um filme que é muito fiel sim à história do livro, né? A gente consegue perceber até na narrativa que tem uma voz narrando, né? Como se fosse não, é ela depois de muito tempo contando aquela história. A gente percebe pela voz que é uma mulher mais velha, que já é uma senhora, então ela está contando aquilo em retrospectiva, e ela fala frases e passagens iguais ao que está no livro, né? Então assim, esse cuidado, essa atenção no roteiro foi muito forte, foi muito evidente, porque até mesmo o linguajar, as frases, enfim, todo o contexto do filme, do livro, aliás, está dentro do filme. Então, assim, a linearidade da história ela foi respeitada, ela foi priorizada, e isso é bacana, isso é muito bom, isso tem que ser registrado nesse momento. Nesse caso em específico, né, eu acho que ficou legal, funcionou bem. Então, a mídia do filme teve um fluxo diferente do que está no livro, e eu acho que são histórias que você deveria, se você realmente gostou dessa história, você deveria tanto ler o livro como assistir o filme, porque a gente tem 2 fluxos totalmente diferentes, mídias diferentes, e isso dá uma visão diferente do que está acontecendo ali. Então, assistam as duas, porque são totalmente diferentes. Eu não diria nem complementares, né? Elas são realmente diferentes. São quase 2 histórias, 2 formas de contar a mesma narrativa. A essência permanece, mas é bem diferente. Então, me deixe nos comentários o que é que você achou, se você só leu o livro, ou se você só assistiu ao filme, ou se você viu os 2. Me diz lá o que é que você achou, a gente pode continuar discutindo e comentando a respeito disso lá nos comentários, né? Faz uma avaliação do vídeo, like ou dislike, né? O que você achou dos 2, então, tá aqui, o filme e o livro. No próximo mês, então, a gente vai de O Senhor das Moscas, para começar 2019. Já estou separando ali para começar, estou bem ansioso, porque é um livro que eu estou ensaiando ali faz bastante tempo. E nos vemos em janeiro, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.